Lá em 1995, o Brasil tinha um baita desafio pela frente. Como é que a gente moderniza serviços essenciais, como a eletricidade, que estavam quase todos nas mãos do Estado? Pois é, a resposta veio com uma única lei que acabou mudando o jogo por completo. Ela abriu as portas para a competição, para a privatização, enfim, para uma nova era na infraestrutura do país. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Alguém já parou para pensar nisso? A energia que chega nas nossas casas percorre um caminho super complexo. Mas, no fim das contas, quem realmente controla essa infraestrutura toda? Por décadas, a resposta era bem simples: o governo. Só que uma lei de 1995 começou a mudar essa resposta para sempre. Para a gente entender essa transformação, nosso roteiro vai ter 5 passos. Primeiro, a gente vai ver a ferramenta legal que destravou tudo. Depois, como o setor elétrico foi todo redesenhado. Aí, a gente vai conhecer os novos personagens que entraram nesse jogo, como isso deu mais poder de escolha para os consumidores e, por fim, o que aconteceu com as antigas estatais. Bom, o ponto de partida para essa mudança toda tem um nome: concessão. Antes da gente mergulhar de cabeça na eletricidade, a gente precisa entender o que é essa ferramenta. Porque foi ela, basicamente, a chave mestra que abriu a porta para a iniciativa privada em áreas que até aquele momento eram monopólio do Estado. Olha, a melhor forma de pensar na concessão é como se fosse um aluguel de longo prazo. O governo continua sendo dono do serviço, mas ele aluga a operação para uma empresa privada. E essa empresa fica responsável por operar, manter, investir, tudo isso com base em regras contratuais bem definidas, claro. Essa ideia é a base de todo o modelo que veio depois. E essa mudança não ficou só na energia, não. A mesmíssima lógica foi aplicada a rodovias, barragens e até os serviços postais. Isso mostra que não foi um caso isolado, sabe? Fazia parte de uma estratégia nacional muito maior para atrair investimento e modernizar a infraestrutura do país como um todo. Agora sim, vamos ao nosso foco principal, o setor elétrico. De todos os serviços afetados, esse era de longe o mais complexo. E foi justamente aqui que a lei fez a reorganização mais profunda. O sistema foi, digamos, fatiado em 3 partes bem lógicas. Primeiro, a geração, que é onde a energia é produzida. Depois, a transmissão, que são as grandes rodovias da eletricidade que cruzam o país. E, por fim, a distribuição, que seriam as ruas e avenidas que levam a energia até o consumidor final. A lei veio e criou regras bem claras para cada uma dessas etapas. E aqui está uma das sacadas mais inteligentes da lei. Ela criou regras diferentes para cada tamanho de usina. Para projetos gigantescos, o processo de concessão era super rigoroso e competitivo. Já para usinas médias, uma autorização mais simples resolvia. E para as pequenininhas, bastava comunicar. Essa abordagem foi genial, porque removeu barreiras e incentivou a entrada de novos produtores de todos os portes. Com o sistema todo dividido e as regras mais claras, o palco estava prontinho para um personagem novo entrar em cena. A lei criou a figura do produtor independente de energia, que foi uma peça-chave para começar a gerar competição de verdade no setor. A lei define o produtor independente com uma frase que muda tudo: por sua conta e risco. Isso é fundamental. No modelo antigo, o risco de um projeto era do governo, ou seja, de todo mundo. Agora, uma empresa privada podia construir uma usina e vender sua energia, assumindo totalmente os riscos do negócio. Foi uma mudança de mentalidade completa. Tá, mas e para quem esses novos produtores poderiam vender essa energia? A lei abriu um leque de opções. Para as distribuidoras, para grandes indústrias ou até diretamente para um grupo de consumidores. Na prática, isso criou um mercado de verdade onde antes só existia um único fornecedor, um monopólio. E agora a gente chega no ponto alto da história. Toda essa reestruturação não foi feita só para as empresas. Ela teve um impacto direto e muito poderoso para um grupo específico de consumidores, dando a eles algo que nunca tinham tido antes: o poder de escolha. Essencialmente, a lei criou 2 ambientes de compra. De um lado, o mercado regulado, que é o modelo tradicional, a gente compra da distribuidora local com uma tarifa fixa que o governo define. Do outro, o mercado livre, onde grandes consumidores ganharam a liberdade de, tipo quem escolhe um plano de celular, pesquisar fornecedores e negociar o melhor preço, o melhor contrato. Mas quem é que podia fazer essa escolha? A lei estabeleceu um limite inicial. O foco eram os grandes consumidores, aqueles com uma demanda acima de 3.000 kW. Para ter uma ideia, isso é o consumo de uma fábrica grande, de um shopping center. Eram eles os primeiros que poderiam ir às compras por energia. Essa linha do tempo mostra que a abertura foi planejada, foi gradual e segura,
Não aconteceu do dia para a noite. Começou lá em 95, com os maiores consumidores do país, e com o passar dos anos, os requisitos foram diminuindo, permitindo que cada vez mais empresas pudessem migrar para o mercado livre. Bom, a gente já viu a chegada de novos produtores e novos direitos para os consumidores, mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça: o que fazer com as gigantescas empresas estatais que controlavam tudo. A lei também trouxe um conjunto de ferramentas para remodelar essas empresas. Essa frase, baseada na lei, é poderosíssima. Ela deu ao governo o poder legal de pegar uma grande estatal de energia e, como se fosse um cirurgião, dividi-la em empresas menores e mais especializadas. Uma para cuidar da geração, outra da transmissão, outra da distribuição. Isso preparou o terreno para a privatização de cada uma dessas partes. A lei detalhou exatamente como isso seria feito. O governo poderia leiloar o controle das empresas, já definindo um valor e, o mais importante, entregando para o novo dono privado uma nova concessão, com um contrato moderno e regras claras. Foi um mecanismo desenhado para ser eficiente e para atrair investidores. Resumindo a ópera, essa foi a jornada. A Lei 9.074 definiu as regras do jogo com a concessão. Dividiu o sistema elétrico em partes, permitiu a entrada de produtores independentes, deu poder de escolha aos grandes consumidores e, finalmente, criou as ferramentas para transformar o antigo monopólio estatal em um mercado com múltiplos competidores. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Ao transferir a operação de serviços essenciais do Estado para o mercado, a lei redesenhou todo o equilíbrio de poder. Mas nesse novo arranjo, quem será que detém o poder final? É o governo? São as empresas? Ou é o consumidor? É um debate que, na verdade, continua bem aberto até hoje.